Vós deveis orar assim. O Mestre Jesus nos ensina o caminho do céu, o caminho da santificação, o caminho que nos coloca na comunhão com Deus. Ele passa necessariamente pela via da oração. Um homem, um ser humano que não ora, ele não tem comunhão com Deus. O homem, o ser humano que não ora, ele não renova a sua alma, seu coração. A oração é o respiro da alma, sedenta de Deus, desejosa do sagrado. A sede de eternidade é saciada quando nos aplicamos à oração. E Jesus não só nos ensina a necessidade da oração, a oração constante, a oração com fé, mas alguns elementos que são mais do que importantes para que a oração seja verdadeira, eficaz, dirigida a Deus e não dirigida a nós. A oração é um ato de fé. Ela não precisa da multiplicação ou da força das palavras. Alguns acham que quanto mais eu falar, quanto mais eu gritar, quanto mais eu espernear, quanto mais eu exigir, a minha oração chegará a Deus. Não. A oração é uma expressão de humildade, onde eu me coloco para falar, para expressar, para suplicar, para pedir, mas acima de tudo eu me coloco para ouvir. A oração é o modo de eu exaltar, glorificar, reconhecer a grandeza de Deus e a minha pequenez como criatura. Por isso toda oração é para santificação, glorificação, exaltação do nome do Senhor, nosso Deus. A oração é a ação de transformação da própria vida. É por isso que nós suplicamos que não a nossa vontade, mas a vontade de Deus seja feita. E qual é a vontade de Deus? Primeiro, que nós sejamos irmãos uns dos outros, porque chamamos Ele de Pai, nosso Pai de todos nós. A vontade de Deus é que nós busquemos o seu reino em primeiro lugar, a sua vontade, busquemos viver a vida do reino que Ele trouxe para nós. A vontade de Deus é que não caiamos na tentação, mas sejamos fortes na força da oração para combater o mal da tentação. A vontade de Deus é que possamos repartir o nosso pão com todos os nossos irmãos. O Pai é nosso e o pão que Ele nos deu também é nosso. Por isso a oração, ela quebra todo o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Mas a oração é uma atitude de perdão. Nós reconhecemos que falhamos, que pecamos e pedimos a Deus que nos perdoe. E Ele nos responde: sim, eu te perdoo, do mesmo modo como você perdoa. Se nós perdoamos, nos perdoará. Se nós não nos perdoamos, se nós não nos abrimos para o perdão, o perdão de Deus também não chega a nós. Por isso não existe oração que não nos leve à reconciliação. Não existe oração verdadeira que não seja uma súplica para perdoarmos os nossos devedores, aqueles que nos ofenderam. Não existe oração verdadeira que não cura a mágoa e o ressentimento do coração. Por isso, oremos de coração e não da boca para fora. E o Pai há de santificar, renovar e curar o nosso coração. Deus abençoe você.